Amém, meus queridos? As crianças seguem com a irmã Lídia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Nós vamos do verso 1 ao verso 8. Semana passada nós fomos do verso 1 ao verso 2. Hoje vamos voltar aos dois primeiros versos, mas vamos caminhar até o verso 8. Hoje a proposta é meditarmos dentro da sequência do que estamos estudando na carta de Paulo aos Romanos, sobre a medida de mim mesmo. Quero trabalhar essa ideia com os irmãos ao longo do momento em que nós vamos expondo e entendendo o que o apóstolo Paulo tem a nos dizer na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, do verso 1 até o verso 8. Eu vou ler, depois nós vamos fazer uma breve recapitulação do que vimos na semana passada, do que já adiantamos. Eu lembro sempre aos irmãos, é importante e necessário fazer essas constantes recapitulações, porque há uma linha de raciocínio do apóstolo, do escritor, você precisa entendê-la. Tá? Sempre digo aos irmãos que o texto bíblico não é um catado, uma junção de informações ou de frases soltas sem um efeito, ou melhor, sem uma coesão entre elas. Na verdade, há toda uma intenção autoral, uma intenção do apóstolo, do autor bíblico, de transmitir um conceito por completo. E, basicamente, aqui de maneira bem resumida, nós já estamos falando desde outubro do ano passado, na carta de Paulo aos Romanos, então, arriscar-me a reduzi-la a uma frase aqui em 2, 3 minutos é até mesmo desrespeitoso com o texto, mas de forma bem objetiva e bem simplória mesmo, o apóstolo Paulo está apresentando o Evangelho na carta de Paulo aos Romanos, especialmente do capítulo 1 até o capítulo 11, ele vai descrever o Evangelho, e do capítulo 12 até o último capítulo da carta, ele vai fazer alguns desdobramentos, algumas aplicações, e vai resolver um problema específico daquela igreja, ele vai aplicar todos esses conceitos à solução de um problema específico que nós vamos ver mais lá para frente. Então, de maneira bem simplória, a carta pode ser dividida em dois grandes blocos, um bloco mais doutrinário, um segundo bloco mais prático, que é esse que nós iniciamos na semana passada. Mas nós já vimos, desde a semana passada, que embora seja um bloco mais prático, ainda assim é um bloco bastante denso, né? Porque quando a gente pensa que vai entrar numa fase mais fácil dos escritos paulinos, a gente conclui que, na verdade, é muito difícil encontrar um prato raso no apóstolo Paulo. É sempre algo muito profundo, muito denso, com muita informação e com muitos desdobramentos para as nossas vidas. E assim deve ser, porque, de fato, nós precisamos de toda a revelação possível para compreendermos aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Então, quero convidar você a ler comigo, do verso 1 até o verso 8. Depois a gente vai passar aqui uma breve recapitulação do que vimos na semana passada, para já emendar com o que queremos falar na noite de hoje. Então, vamos lá. O texto bíblico diz: portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como um corpo tem muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. De modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé, se é serviço, que seja usado no serviço, se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja, use o dom para isso. Quem contribui, faça com generosidade, quem lidera, com zelo, e quem usa de misericórdia, com alegria. Oremos. Senhor, abre o nosso entendimento, prepara os nossos corações, destapa os nossos ouvidos, atrai a nossa atenção, a fim de que Tua palavra nos transforme. Tem misericórdia de nós, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, nós vamos fazer aqui uma breve recapitulação dos primeiros dois versos que nós vimos na semana passada. Como eu disse aos irmãos na semana passada, Paulo está introduzindo uma nova seção da carta. Tá? Ele expôs o Evangelho do capítulo 1 ao capítulo 11. Se você quer entender o Evangelho, segundo a percepção paulina, tá? Você pode ler do capítulo 1 ao capítulo 11, há toda uma sequência de raciocínio que o apóstolo Paulo vai demonstrando. Ele abre a carta, capítulo 1, versos
16 e 17, ele vai dizer, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque o justo viverá pela fé, e aí ele vai trabalhar essa premissa, que é basicamente a condensação de todo o tema do capítulo 1 até o capítulo 11, está condensado ali, nesses 2 versos iniciais da carta. E aí, quando ele faz todo esse processo, ele expõe o Evangelho, e aí a resposta que ele nos dá, ou melhor, a orientação que ele nos dá é que, uma vez que nós entendemos o Evangelho, cabe nós responder a essa graça, a essa misericórdia de Deus revelada ao homem em Cristo Jesus, de alguma forma. Nós precisamos responder isso. E como é que nós respondemos isso? Nós respondemos com adoração. Respondemos reconhecendo quem Deus é. Por isso ele termina toda a exposição, lá no verso 33 ao verso 36 do capítulo 11, ele termina com um grande hino de adoração. Ó, profundidade da riqueza, tanta sabedoria, o tema que nós trabalhamos antes da pequena pausa que tivemos, mas entendidos essa compreensão. Ele trabalha o Evangelho todo, e o Evangelho, naturalmente, à medida que nós nos deparamos com a misericórdia, com a graça, com aquilo que é revelado da ação de Deus em nosso favor, na pessoa de Jesus Cristo, como Ele nos tira das trevas, nos leva para a sua realidade, como Ele nos tira da identidade de Adão e nos passa para a identidade em Cristo Jesus, como Ele nos tira de uma outra realidade e nos passa para a realidade de Cristo, como Ele opera as suas misericórdias com base na eleição, com base na misericórdia, como um Deus justo e santo ainda se preocupa com pecadores imperfeitos, com pecadores que já deveriam ter sido condenados e punidos pelo seu próprio pecado. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo demonstra tudo isso, e uma vez que a gente compreende essa realidade, a resposta natural é uma adoração a esse Deus gracioso e misericordioso. E por que a resposta é adoração? Por que a resposta que o apóstolo Paulo propõe para nós é um ato de adoração? Porque o homem foi feito para a adoração. Foi isso que nós vimos na semana passada. O homem foi feito para a adoração. O pano de fundo que o apóstolo Paulo tem aqui, e ele quer que o seu leitor tenha também, é a narrativa de Gênesis. Perceba que há aqui alguns paralelos muito claros entre a carta, os primeiros capítulos, e aquilo que é relatado também nos primeiros capítulos de Gênesis. Assim como o apóstolo Paulo, nos primeiros capítulos da carta, mostra a queda do homem e as consequências dessa queda para o próprio homem, na sua realidade, como ele enxerga a si mesmo, como ele enxerga o próximo, como ele enxerga as coisas ao seu redor. Da mesma forma, lá no Éden, nós temos um relato paralelo, semelhante, do homem em queda, do homem em franca disruptura contra Deus, contra si mesmo e contra o próximo. Tá? E aí, nesse processo, nós temos aqui alguns paralelos que o apóstolo Paulo vai utilizar, e esse pano de fundo é importante para que você compreenda melhor toda essa informação que o apóstolo Paulo está narrando, essa linha de raciocínio. E aí, qual é a razão da queda do homem? Quando nós olhamos lá para o Éden, quando nós olhamos para a narrativa do Éden, a narrativa ali dos primeiros capítulos da Bíblia. A razão da queda do homem é não dar a Deus a glória que lhe é devida. Deus disse, mas o homem preferiu ouvir outro. Deus disse a Adão e Eva para não comer do fruto. Adão e Eva preferiram ouvir a serpente. Então, ao não darem a Deus a glória que lhe é devida, a não darem a Deus o tratamento que lhe é devido, homem e mulher, o ser humano, a raça humana cai. E esse é o pano de fundo que o apóstolo Paulo usa para mostrar a razão da queda do homem também aqui na carta de Paulo aos Romanos. E aí eu quero a sua atenção, porque eu vou ler um texto mais longo, eu vou voltar ao primeiro capítulo, do capítulo 1, vou ler do verso 16 ao verso 32, peço que você me acompanhe, vou tentar fazer uma leitura mais objetiva e breve, para que você perceba, no Éden, o que acontece? Adão e Eva negam a Deus aquilo que lhe é devido. Deus, é o Criador, é o Senhor, é quem estabeleceu as regras da existência de todas as coisas. Ele diz a Adão e Eva, não coma do fruto, porque se comerem, certamente vocês morrerão. O que Adão e Eva fazem? Dão ouvidos à serpente, dão ouvidos à criação, e dando ouvidos à criação, caem e não dão a Deus a glória que lhe é devida. Então, preste atenção aqui para você enxergar esse pano de fundo na leitura do capítulo 1, do verso 16 ao verso 32. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, pois a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui é a proposta, é o Evangelho. O Evangelho é a solução para o homem.
Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que impedem a verdade pela injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Então, o apóstolo Paulo começa a emparelhar as coisas. O homem conhece Deus. O que se pode conhecer de Deus é revelado ao homem. Assim como Adão e Eva conheciam a Deus, conheciam a verdade, conheciam a realidade da existência de Deus e dos mandamentos divinos, também para a humanidade de uma maneira geral, isto é uma realidade. Pois o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e substituíram a glória de Deus, do Deus incorruptível, por imagem semelhante ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Aqui ele está descrevendo a sociedade romana em específico, lembra que ele está escrevendo para os romanos, mas a realidade da sociedade romana pode ser muito bem emparelhada com qualquer realidade próxima ali, tanto no período descrito como no período atual. Toda essa proposta do homem, mesmo conhecendo a existência de Deus, pelo que é revelado de Deus na criação, pelos indícios da existência de uma divindade, de um ser superior, criador de todas as coisas, esse homem, dizendo-se sábio, torna-se louco, torna-se insensato, começa a achar soluções para esses dilemas, e, à medida que ele acha soluções para esses dilemas, ele vai criando para si outros deuses, que este é o ponto aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. Substituir a glória do Deus incorruptível por imagem semelhante ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, o apóstolo Paulo aqui, só um breve comentário, ele entende que a punição que Deus dá ao homem é deixar o homem entregue a si mesmo, e esse homem, uma vez entregue a si mesmo, na sua queda, na sua obscurecência de mente, de percepção da realidade criada ao seu redor, ele passa, então, a não mais enxergar a si mesmo como ele é, e aqui o problema da identidade, isso é importante para a gente entender o texto de hoje. O homem perde a sua identidade. Ao perder a sua identidade, ele já também não enxerga a identidade do outro, ele já não sabe quem ele é, nem quem o outro é. Ele já não sabe qual é a função dele na existência, nem qual é a função do outro na existência. Por isso, ele começa a atender às suas próprias necessidades, aos seus próprios desejos. E uma vez que ele passa a atender aos seus próprios desejos, ele passa a usar o outro para os seus próprios interesses, para o seu próprio desejo. Por isso, homem se volta contra homem, mulher se volta contra mulher, subvertendo a ordem natural das coisas, subvertendo a ordem criacional das coisas, porque, no fim das contas, o homem em queda perdeu a sua identidade, ele não consegue mais saber que homem é homem, que mulher é mulher, qual é a função de cada um, e isso, obviamente, é uma questão da realidade da cultura romana, mas isso é um desdobramento de tudo aquilo que é fruto da queda, e a gente vai ver mais para frente na mensagem de hoje, no desenrolar do texto, que isso se aplica a todo esse debate da questão da identidade do tempo moderno, seja identidade feminina, seja identidade masculina, seja das identidades, as novas identidades que tentam se estabelecer, tudo é uma questão de falta de compreensão de quem nós somos. E a falta de compreensão de quem nós somos está intimamente ligada com a queda do homem, que uma vez que nós caímos, uma vez que nós perdemos o nosso referencial, nós já não sabemos mais quem nós somos. Por isso, nós, e aí aqui já fazendo um link com o tema de hoje, pensamos sobre nós de maneira como não convém. Tá? E aí o apóstolo vai trabalhar ao longo da mensagem, e passo a passo a gente chega lá. Mas voltando ao texto, o apóstolo Paulo diz: por isso Deus entregou as paixões desonrosas, porque das mulheres substituíram as relações sexuais naturais, pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonaram as relações naturais com a mulher, arderam em desejos sensuais uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmo a devida recompensa de seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazer coisas que não convêm.
cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia, os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Então, o apóstolo Paulo olha para essa realidade do homem, e essa realidade do homem, para o apóstolo Paulo, está intimamente ligada com o estado de queda do homem. Ele apresentou o evangelho no começo. O problema do homem é o homem não sabe da realidade do evangelho, e a realidade do evangelho é importante para o homem, porque o homem está nesse estado de obscurecência de mente, porque ele se afastou de Deus, ele perdeu o seu referencial, ele não sabe mais quem ele é, por isso Deus o entregou na sua teimosia pecaminosa, entregou a si mesmo, e o homem, quando é deixado a si mesmo, em si próprio, ele só vai procurar fazer aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe interessa, e ele esquece quem Deus é, esquece quem é o seu próximo, esquece quem ele é mesmo, quem mesmo ele é, e assim ele vai distorcendo essa imagem de Deus que existe nele. Então você tem o desfoque da imago Dei, o desfoque da imagem de Deus que é presente no homem, que está lá no texto de Éden, está no texto de Gênesis. Aí você tem a necessidade desse homem de estabelecer referenciais para si, por isso ele cria ídolos. Você tem o juízo divino, do verso 24 ao verso 28, o homem já não se reconhece em Deus, ele perde esse referencial, logo não sabe mais quem é, por isso ele volta-se contra si mesmo. Voltando-se contra si mesmo, ele volta contra o seu próximo, ele abusa de si, abusa do outro, aí você começa um processo de destratamento entre os seres humanos, não só na questão aqui do ponto de vista dos problemas sexuais que o apóstolo Paulo trata aqui, mas você vai ver que os versos seguintes ele vai tratar de toda uma série de comportamentos indevidos do homem para com a sociedade de uma maneira geral. Isso é fruto da queda, e aí você tem essa espiral decadente se aprofundando. Então, no fim das contas, e aí eu preciso que você já comece a guardar isso para o entendimento do restante do texto, no fim das contas, no fundo do problema, lá na raiz do problema, o problema do homem é um problema litúrgico. O problema do homem é um problema litúrgico. O problema do homem é que ele se esqueceu qual é a sua função na liturgia da criação. Ele se esqueceu que existe uma liturgia da criação. E que liturgia eu quero dizer numa ordem de fatos ou de eventos ou de importância nas coisas. Então, no fim das contas, o problema do homem é que ele desaprendeu que a vida do homem, a vida do ser humano, é uma vida de culto a Deus. Esse é o ponto que nós trabalhamos na semana passada. Nós fomos criados para cultuar a Deus, para viver em culto a Deus. Quando o homem se afasta de Deus, no fim das contas, o que ele precisa é ser chamado a atenção para que ele volte ao seu estado original. E qual é o seu estado original? Uma vida de culto a Deus. O homem foi criado para adorar a Deus e, não o fazendo, ele se perde. Por isso, o Evangelho nos leva de volta à adoração. Por isso, o apóstolo Paulo, ao terminar de expor o Evangelho, termina em adoração. Por isso, a nova vida no Evangelho é adoração constante. Uma vida inteira de adoração. E aí entra o texto da semana passada, verso 1 especialmente. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa é a proposta do Evangelho, que nós voltemos a ser pessoas que se apresentam como adoradores em culto constante a Deus, porque esta é a realidade original do homem, é para isso que o homem foi criado. Contudo, essa nova vida, essa vida em adoração, não é uma vida simples, não é uma vida fácil, porque há empecilhos para que você saia desta realidade anterior e siga para uma nova realidade, e aí há um esquema do tempo presente que é contrário a essa ideia. Esse esquema do tempo presente, ele quer dizer a você que você deve continuar como você estava, pensando apenas em você, vivendo para você mesmo e usando tudo ao seu redor para a sua própria satisfação. O esquema desse mundo é que eu sou a medida de mim mesmo. Eu sou a medida de mim mesmo. O que mede as minhas necessidades sou eu mesmo. O que mede os meus afetos sou eu mesmo. O que mede os meus sentimentos sou eu mesmo. O que mede quem eu sou ou o que eu desejo ser é a minha própria vontade. Então, a medida de mim mesmo sou eu. O referencial de mim mesmo sou eu. Eu sou o centro de mim mesmo. Eu digo quem eu sou e o que sou, mas o Evangelho, ele nos redireciona para uma outra percepção. O Evangelho diz que o meu referencial é Deus.
O Evangelho me diz que o referencial que determina quem eu sou e para o que eu sou existente, ou para que eu existo, para qual é o meu propósito, não é eu, é Deus. Ele que determina, porque no fim das contas, eu sou criatura e Ele é o Criador. E aí você tem esse combate, ou melhor, esse embate entre uma nova proposta que o Evangelho nos traz, para que nós voltemos a um estado original, e o esquema desse mundo. E o esquema desse mundo vai dizer para você que o que importa é o que você pensa de você mesmo. O Evangelho vai me dizer que o que importa é o que Deus diz e pensa sobre você. O Evangelho vai me dizer que há um referencial externo a mim. Esse referencial não é interno, ele não está centrado em mim mesmo, ele está fora de mim, e esse referencial externo a mim, que define quem eu sou, que define para o que eu existo, qual é o meu propósito, esse referencial é o próprio Deus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer no verso 2 do capítulo 12, Romanos: e não vos amoldeis ao esquema desse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para nós experimentarmos essa realidade da vontade de Deus, essa realidade onde nós agimos de acordo com a vontade de Deus, é necessário haver uma transformação das nossas vidas, das nossas mentes. Se faz necessária uma mudança de mente. Por isso, pesa sobre o cristão o dever constante de pensar sobre si mesmo. A vida do cristão é um eterno ato de autoanálise. Ainda que você não compreenda essas categorias de percepções filosóficas da vida, tá? O cristão precisa ter um tipo de comportamento que é muito semelhante ao comportamento do filósofo. Ele precisa estar constantemente pensando sobre si mesmo, pensando sobre sua realidade, pensando sobre a realidade ao seu redor, pensando como ele interage com essa realidade e como essa realidade interage com ele. Nós somos chamados a estar constantemente analisando a nossa percepção. Por isso, pesa sobre o cristão o dever de pensar sobre si mesmo, sobre Deus, de meditar na realidade das coisas, do valor que as coisas têm, do valor que nós damos às coisas, do valor que nós determinamos que as coisas têm. E aí você pode aplicar a diversas percepções. Eu vou tentar ser um pouco menos abstrato e tentar ser um pouco mais concreto. Por exemplo, o valor que nós damos a uma carreira de sucesso. O Evangelho me faz perceber ou analisar isso. O valor que nós damos aos relacionamentos, o valor que nós damos às nossas posses, o valor que nós damos à estrutura familiar ao nosso redor, o valor que nós damos à estrutura governamental, às ideologias governamentais, isso tudo, eu aqui não estou fazendo juízo de valor sobre nenhum desses elementos. Eu estou apenas dizendo que o cristão e o Evangelho leva todo cristão a constantemente avaliar essas coisas, a estar em constante percepção e avaliação. Como isso me relaciona com Deus, como isso afeta o meu relacionamento com Deus, como isso me tira do meu padrão, ou como isso me encaixa mais naquilo que Deus deseja para a minha vida. Por isso é necessário uma renovação de mente, porque, do contrário, se nós nos mantermos com a mente anterior, com a mente da realidade anterior, da realidade de pecado ainda, da realidade da queda, a tendência nossa é analisarmos essas coisas em relação a nós mesmos. Então, como a carreira me auxilia, como a família me traz algum tipo de benefício, como os amores, os relacionamentos, os sentimentos me trazem algum tipo de satisfação ou de benefício, como o governo me traz algum tipo de benefício, ou uma ideologia me traz algum tipo de benefício, como as coisas atendem às minhas perspectivas ou aos meus referenciais internos e pessoais. Quando, na verdade, o Evangelho me faz reanalisar essas coisas à medida de Deus, como isso me relaciona com Deus, como a família me relaciona com Deus, como o governo estatal, e aí eu estou chamando a atenção um pouco para o governo, porque logo no capítulo seguinte, o apóstolo Paulo vai falar da nossa realidade com o governo, com as forças estabelecidas por Deus ao nosso redor, as forças estatais estabelecidas ao nosso redor. Então, como eu me relaciono com Deus através desses elementos, ou como esses elementos me auxiliam ou me distanciam ou dificultam a minha relação com Deus. Por isso, é necessário uma renovação de mente. E renovar a mente é muito mais do que mudar de comportamento. A gente gosta muito de usar esse texto para falar apenas de uma necessária mudança de comportamento do crente. E, de fato, é necessário. O crente precisa mudar de comportamento, é uma consequência natural da conversão, mas renovar a mente é muito mais do que mudar comportamento. Mudar comportamento. Renovar a mente é mudar a forma de enxergar e de valorar as coisas.
Renovar a mente é mudar a minha forma como eu enxergo as coisas. Qual é o valor que eu dou para elas? Qual é o valor que, de fato, elas têm diante da realidade de que eu fui criado para adorar ao Senhor? E é apenas nessa função que eu vou encontrar plena satisfação. Então, eu sou chamado a estar constantemente renovando a minha mente e ter essa mente renovada para que eu possa experimentar esse estado de viver a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Então, sim, constantemente nós precisamos perguntar a nós mesmos: por que fazemos o que fazemos e como fazemos o que fazemos? Por que damos valores a uma coisa e não damos a outra? Porque algo, de repente, para mim é mais valoroso. O que define a minha agenda semanal? O que define as minhas preocupações semanais? Nossa semana de trabalho começa na segunda-feira, e aí, por uma questão da gente tratar o domingo como parte do fim de semana, a gente tende a achar que o domingo é o último dia da semana. Mas todo mundo sabe que o domingo é o primeiro dia da semana, né? E, historicamente, os países com forte influência cristã, com forte influência da religião cristã, readaptaram a sua estrutura semanal para começar pelo domingo. E a ideia de começar pelo domingo é para que eu pudesse, já no começo da semana, realinhar meus valores, realinhar minhas percepções à medida do que eu ouço e recebo de Deus. Contudo, a nossa prática ao longo do tempo é acabar jogando domingo como para o último dia da semana, como se ele fosse o último dia da semana. Então, eu realinho a minha vida a partir da segunda-feira. E aí eu começo a pensar: eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso fazer isso, eu preciso ir para a academia, eu preciso ir para o médico, eu preciso comprar, eu preciso fazer aquilo. E nesse processo, e aqui eu estou dando apenas um exemplo prático, tá? Você pode fazer outras N aplicações a partir dessa percepção. Nesse exemplo prático, a gente acaba deixando o domingo para a última coisa. E aí, se as coisas se encaixarem, eu encaixo o domingo na minha semana. Eu encaixo a minha relação com Deus na minha semana. Isso é uma forma de nós percebermos como é que nós damos valores às coisas a partir de uma perspectiva que gira em torno de nós mesmos e não gira em torno de um referencial externo. Então, nós precisamos constantemente pensar: por que fazemos o que fazemos, como fazemos o que fazemos, porque damos valores a uma coisa e não damos valores a outras coisas. Precisamos avaliar a nossa escala de valores e se essa escala está alinhada ao Evangelho e às misericórdias de Deus. Porque, no fim das contas, começa o texto com as misericórdias. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias. No texto que a gente leu, na versão Almeida, século XXI, que é a que eu estou usando como base, ao invés de misericórdia, diz pelas compaixões de Deus. Mas aqui são sinônimos. Porque, no fim das contas, a minha realidade, a realidade da conversão, começa com um ato de misericórdia, de compaixão de Deus, de enviar seu Filho para que eu saísse do meu estado de queda, de pecado e de condenação e pudesse ser levado a um outro estado, um estado onde eu posso agora sim encontrar a minha realidade, encontrar quem eu sou, entender quem eu sou, encontrar de fato o meu propósito nessa existência, que é adorar a Deus e servi-lo para todo sempre. Por isso, toda a vida cristã é uma vida de constante adoração, porque a minha vida começa com um ato de misericórdia de Deus em meu favor. Começa com um ato de graça de Deus em meu favor. Começa com um ato de compaixão de Deus a meu favor, que olhou o meu estado e, na sua infinita sabedoria, bolou um plano, executou esse plano e realizou esse plano na minha vida, a fim de que eu pudesse ser transformado e sair do estado de condenação, que é um dos pontos que o apóstolo Paulo trata. Nós estávamos já condenados, aguardando a punição, mas pela intervenção divina, pelas misericórdias de Deus, pela compaixão de Deus, Jesus Cristo entra na história, muda o nosso estado. Nós saímos do banco dos condenados e passamos para o banco dos inocentes, por uma ação de Cristo. Então, a minha existência, a nossa existência, a vida de verdade, começa com um ato de misericórdia, porque até então nós não estávamos de fato vivos, nós vivíamos, mas o texto bíblico não nos trata como vivos, o texto bíblico nos trata como mortos, porque estávamos condenados em nossos pecados. É assim que o apóstolo Paulo se refere aos Efésios, quando diz: quando vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, Cristo Jesus morreu em favor de vocês. Cristo Jesus deu a sua vida em favor de vocês. Então, a nossa realidade antes da intervenção de Cristo é uma realidade de espiritualmente mortos, por quê?
Se você comer da fruta, certamente morrerá. Nós estávamos em Adão. E ao cairmos em Adão, morremos com Adão. Morremos espiritualmente com Adão. E essa realidade só é transformada pela intervenção de Cristo Jesus em nossas vidas. Então, a nossa vida começa com o ato de misericórdia de Deus. Por isso, a minha resposta a Deus é constante adoração, é constante louvor, é constante estado de devoção a esse Deus que agiu, entrou na minha vida e transformou, e me tirou de uma realidade de destruição e me levou para uma nova realidade. Por isso, a vida cristã é resposta à misericórdia de Deus em gratidão, e essa resposta é adoração. Por isso, Paulo vai terminar essa primeira parte, essa exposição do texto todo do Evangelho, com um ato de adoração, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele, a ele seja a glória eternamente. Amém. Romanos capítulo 11, verso 36. Então, na verdade, o que nós vimos na semana passada é que a verdadeira adoração é uma resposta às misericórdias de Deus, reveladas no Evangelho em Cristo Jesus, por meio de que Deus nos dá, e não por meio daquilo que Deus nos dá, e não pelos nossos próprios esforços. Do contrário, nós cairíamos no mesmo erro dos judeus, que foi achar que podiam chegar a Deus pelas suas próprias forças. E ao tentarem criar uma escada para Deus, tropeçaram na pedra de tropeço, que é Cristo Jesus. A gente já tratou isso em algum outro momento nas meditações na carta de Paulo aos Romanos. Então, nesse processo de resposta, é necessário me reconhecer como quem de fato eu sou e para o que eu fui criado. E assim nós terminamos na semana passada. Eu sou uma criatura criado para adorar a Deus. E aí o apóstolo continua no verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Agora que nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos o propósito da vida, e como entrar nessa nova vida, nos cabe entrar nela. E aqui me perdoe por até ser um tanto quanto redundante. Nós entendemos como entrar, mas nós precisamos entrar nela. Tá? Nós não vamos ser arrastados para dentro dela. Nós precisamos agir em direção a isso. E aí nisso reside uma questão a ser resolvida. Eu preciso aceitar a vontade de Deus para mim. Eu preciso aceitar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu preciso aceitar que os referenciais que Deus estabeleceu para mim são bons, são perfeitos e são agradáveis. Por isso é necessário renovação de mente. Porque se estivermos com a mentalidade anterior, certamente não aceitaremos os referenciais que Deus estabelece para nós, a vontade de Deus que Ele estabelece para nós. Embora a mente renovada importe em mudança de percepção do mundo ao meu redor, ela começa com uma mudança de percepção de quem eu sou, é uma mudança de percepção sobre mim mesmo. E aí você precisa parar para meditar. Qual é a sua identidade? Quem é você diante de Deus? Quem é você diante da criação? Paulo vai afirmar que nós pensamos sobre nós de uma maneira que não convém. Por isso ele vai dar a exortação: digo a cada um dentre vós que não pense em si mesmo mais do que convém. Então a primeira mudança que o Evangelho opera nas nossas vidas é de que o indivíduo que crê é uma mudança na percepção dele sobre quem ele é. Primeira tarefa do Evangelho nas nossas vidas é mudar a nossa percepção sobre quem nós somos diante de Deus. Um homem não pode saber quem ele é até que ele se encontre com o seu referencial e descubra de fato quem ele é. Calvino, nas Institutas, se você tiver a oportunidade de algum dia estudar o livro do reformador genebrino, ele abre o livro tratando desse tema e desse ponto. Ele vai abrir as Institutas dizendo que a sabedoria a verdadeira sabedoria consiste na compreensão sólida do conhecimento de Deus e de nós mesmos. Ele diz que a verdadeira sabedoria consiste no conhecimento de Deus e no conhecimento de nós mesmos. Contudo, o conhecimento de nós mesmos só é possível por intermédio do conhecimento de Deus. E ele vai dizer que essas realidades são inseparáveis. À medida que eu conheço a Deus, eu conheço a mim mesmo. À medida que eu conheço a mim mesmo, eu conheço mais a Deus. Eu só consigo conhecer a mim mesmo a partir do momento que eu conheço a Deus. Mas à medida que eu conheço mais a Deus, eu conheço quem eu sou. Porque a revelação de Deus para nós é nos mostrar quem nós somos no seu plano da criação, quem nós somos dentro daquilo que Ele planejou para a nossa história. E aí eu digo, tanto a história individual como uma história de forma coletiva. Tá? Uma vez que eu me encontrei com o Criador e que me encontrei comigo mesmo, eu paro de lutar contra quem eu sou e posso ser simplesmente eu.
Porque boa parte dos dilemas do mundo giram em torno de uma luta constante de nós contra nós mesmos, porque nós não queremos aceitar quem nós somos, nós queremos ser aquilo que nós não somos. Então eu paro de pensar sobre mim além do que convém. Uma vez que eu aceito a boa e agradável, perfeita vontade de Deus para mim, eu aceito que eu sou, quem eu sou e o propósito da minha existência. O propósito da minha existência é que eu sou uma criatura, idealizada para encontrar satisfação na adoração ao meu Criador. Esse é o propósito de Deus para nós. Já citei na semana passada, inclusive, que boa parte dos catecismos históricos da Igreja Reformada, da Igreja protestante como um todo, sempre começam com essa pergunta: qual é o propósito do homem? Qual é o fim da existência do homem? Qual é o propósito para o qual o homem foi criado? Qual é o fim para o qual o homem foi criado? E todos eles, os principais, os clássicos, tanto o catecismo de Westminster, o maior, quanto o catecismo batista, reorganizado por Charles Spurgeon, como o catecismo de Heidelberg e outros catecismos históricos, todos eles vão dar uma resposta muito semelhante. Todos vão dizer que o fim último do homem, o propósito do homem, a existência do homem, consiste em conhecer a Deus e encontrar nele plena satisfação. Conhecer a Deus e encontrar nele plena satisfação. Porque este é o propósito de Deus para a criação do homem. E aí, eu entendendo que eu sou uma criatura idealizada para encontrar satisfação na adoração ao meu Criador, aí eu começo a pensar que se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e eu sou criatura de Deus, então é bom ser quem eu sou. Então é bom eu ser quem Deus fez que eu seja, do jeito que eu sou, como eu sou. Isso resolve boa parte dos debates sobre identidade moderna. Boa parte dos debates de identidade moderna, tanto identidade, aqui eu não estou apenas falando da questão de identidade de gênero do espectro homossexual, não, eu estou falando de todos os outros. O problema do feminismo, o problema do machismo, o problema da dificuldade da relação entre homem e mulher, esses problemas identitários todos são resolvidos se nós compreendermos quem nós somos diante do propósito divino. No fundo, todos os debates vão girar em torno da necessidade de o mundo todo ter que ser mudado para que o mundo me aceite como eu acho que eu sou. Então, a premissa desses debates identitários normalmente está em torno da incapacidade do indivíduo de ficar satisfeito apenas com si mesmo. Eu acho que eu sou assim, então isso me satisfaz, é o suficiente para mim. Ele poderia viver tranquilamente com a sua própria percepção de si mesmo, mas a dificuldade é que ninguém está satisfeito com isso. Eu quero que o mundo inteiro ao meu redor se dobre à minha percepção de mim mesmo. Então começam os conflitos. Eu preciso que você me aceite como quem eu acho que eu sou. E nesse processo nós começamos todos os debates identitários, os debates todos que giram em torno dessa questão. O indivíduo insatisfeito precisa que o mundo se dobre e aceite que ele seja quem ele diz que é, quem ele pensa que é, ou como ele acha que deve ser tratado. E aí o que denota que, na verdade, a grande maioria das pessoas que trilham esse caminho dos embates identitários, ele não está em paz consigo mesmo. Porque se ele estivesse em paz consigo mesmo, o mundo segue sua vida. Eu sigo a minha, você segue a sua. Eu acho que eu sou o que eu sou, eu sigo a minha vida e você segue seguindo sua vida achando que você é quem você é. Contudo, o fato de você não achar que eu sou quem eu acho que eu sou é o suficiente para eu entrar em atrito com você. Então, no fim das contas, eu não estou em paz com o que eu acho que eu sou. E aí geram todos os debates em torno dos problemas identitários. Por isso, o apóstolo Paulo segue no texto dizendo que cada um deve pensar sobre si como equilíbrio. E a ideia aqui é que o Evangelho te faz pensar sobre você de forma lúcida, de forma razoável. E aqui, eu quero que você entenda, eu não estou falando de conformismo, tá? Não é a ideia, eu sou assim, então vou me conformar e não vou trabalhar para que o mundo seja melhor, tá? E aqui eu não estou dizendo que, por exemplo, e aqui uma aplicação prática e objetiva. Historicamente, óbvio, isso aí, ninguém precisa de muito trabalho para perceber, só mentes obtusas e mal intencionadas é que vão tentar ignorar esse tipo de situação. Historicamente, mulheres tiveram muito mais dificuldades ao longo de toda a história. Isso é claro, isso é óbvio. A sociedade não é uma sociedade construída para que mulheres sejam tratadas de maneira igual aos homens. Isso é claro, isso é óbvio. É dever do cristão lutar para que isso seja transformado? É. Agora, mulheres são mulheres, homens são homens. Isto também precisa ser compreendido.
Nós não vamos entrar nesse debate hoje, isso é um momento para outra questão. Mas o ponto aqui é que é óbvio que nós temos que mudar, trabalhar para que a sociedade mude, para que a sociedade seja uma sociedade onde as mulheres possam ser mulheres e que os homens possam ser homens. Para que mulheres não precisem achar que tenham que ser outra coisa para que elas consigam entrar na sociedade, nem os homens tentem achar que precisam destruir quem as mulheres são para que a sociedade continue confortável para eles mesmos. Então, isso é uma outra discussão, mas o ponto aqui é que eu não quero que você acredite que eu estou dizendo que é conformismo. Então, conforme-se com aquilo que Deus colocou. Se Deus te fez mulher, então se conforme, o problema é seu. Não é isso que o texto bíblico está dizendo. O que eu estou querendo tratar com os irmãos aqui é que nós devemos pensar sobre nós com equilíbrio, analisando o que Deus nos deu e pensando de forma lúcida sobre como Deus nos formou a partir daquilo que Ele deseja para nós. E se Deus nos fez homem, me fez homem, se Deus lhe fez mulher, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então é bom que eu seja homem e é bom que você seja mulher. É bom que você seja quem você é, porque Deus fez você assim como você é. Por isso, Paulo vai nos dizer que nós precisamos pensar sobre nós com equilíbrio. E a ideia aqui é que o Evangelho nos faz pensar de forma lúcida sobre nós mesmos. E pensar de forma lúcida é pensar conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aqui não se trata de pensar de acordo com a doutrina cristã, como alguns tentam encaixar na interpretação do texto. Aqui, de acordo com a fé que Deus repartiu, não tem a ver com estabelecer as nossas percepções a partir de um conjunto de regras doutrinárias religiosas, tá? Mas se trata de pensar de acordo com a medida que Deus deu a você. Você é você e eu sou eu. Você não é eu e eu não sou você. E me desculpe aqui se eu estou parecendo bobo falando essas coisas, tá? Mas é porque na simplicidade, às vezes, a gente consegue raciocinar um pouco mais. Existe uma medida que Deus deu a você e não deu a mim. Existe uma medida nós vamos ver, inclusive, aplicada a questão dos dons mais para frente, existe uma medida de aptidões, de sentimentos, de gostos, de aptidões, de dons que Deus deu a você e não deu a mim. Isso é o que Deus quer para você. Então, você é você, eu sou eu. Você não deve querer ser eu e eu não devo querer ser você. Eu devo entender que quando Deus me fez como eu sou e com a medida que Ele me deu, isso é bom, perfeito e agradável. Assim como aquilo que Deus te deu é bom, perfeito e agradável. Deus fez você para você ser você, não é para você querer ser eu. E aqui eu estou usando essas interjeições para facilitar a nossa percepção. Deus fez a mim para ser eu mesmo e não para ser você. O dom e as características que Deus te deu são para que você seja você e não queira ser eu. Então, a sua medida é o que Deus quer para você e não o que Ele quer para mim. Pois não fomos feitos como cópias genéricas, mas como criaturas específicas idealizadas individualmente por Deus. Não é à toa que os versos seguintes vão celebrar a diversidade do corpo. É por isso que o texto bíblico sempre usa essa analogia do corpo para falar dos indivíduos da igreja. Vai falar que o pé é pé e a mão não é pé. Porque se Deus te fez pé, é bom, perfeito e agradável que você seja pé. Se Deus te fez mão, é bom, perfeito e agradável que você seja mão. Se Deus te fez nariz, é bom, perfeito e agradável que você seja nariz. Agora você só vai entender isso se você entender quem você é diante de Deus. E se você entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, a diversidade é celebrada no corpo. Celebrada a partir dessa percepção de que Deus distribui a cada um de nós conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade, para que nós sejamos quem Ele deseja que nós sejamos. E aí, verso 4 e verso 5 vai dizer, pois assim como um corpo tem muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Se eu entendo quem eu sou e penso sobre mim de forma equilibrada e aceito que Deus me deu, o que Deus me deu e me tornou útil, se eu entendo quem eu sou e penso sobre mim de forma equilibrada, eu aceito o que Deus me deu e me torno útil no corpo. Se eu entendo quem eu sou e penso de mim de forma equilibrada, eu aceito o que Deus me deu e eu me torno útil no corpo. Se eu começar a pensar sobre mim mais do que convém,
eu não consigo ser útil no corpo. Se eu começar a achar que eu deveria ser o que o outro é, eu não consigo me encaixar no corpo, porque eu não fui feito para ser o outro, eu fui feito para ser eu mesmo. Se eu quero que o mundo me aceite pelo que eu sou, ou pelo que eu acho que eu sou, eu vou estar em constante atrito com o corpo. E é isso aqui nós podemos fazer N aplicações. Pode ser para os debates externos, mas para a própria vida prática da igreja. E o propósito do apóstolo Paulo é falar de vida prática aqui. Tá? Ainda que a gente possa fazer aplicações para os debates externos, para o debate interno é muito mais importante essa percepção. Então, Deus lhe deu capacidades, Deus lhe deu dons, para que você exerça essas tarefas dentro do corpo. E é bom, perfeito e agradável que você entenda quem você é, para que você atue dentro do corpo na medida que Deus deu a você. E assim você encontre satisfação naquilo que Deus deu a você. Porque se nós começarmos a querer fazer o que o outro faz, ou o que Deus deu para o outro, ou a medida que Deus deu para o outro, eu vou estar em constante atrito, e aí geram aquelas questões, ninguém me valoriza, ninguém entende o que eu faço, eu não me encaixo no corpo, eu não sou valorizado pelo corpo, quando na verdade isso denota, a maior parte das vezes, que o indivíduo ainda não entendeu qual é a medida que Deus lhe deu. Por isso a mente transformada volta a ser necessário em toda essa percepção, porque apenas uma mente transformada entende quem ela é diante de Deus, aceita a medida que Deus lhe deu e é útil para o corpo e serve o corpo. Por isso, me reconhecer como quem de fato eu sou e para o que eu fui criado é necessário para servir ao próximo. Aqui você poderia estar agora já pensando assim, poxa, o texto falou de dons, e eu tenho dificuldades em compreender qual é o meu dom, então acho que de repente o pastor podia fazer aqui uma explanação sobre dons, de repente me passar algum tipo de questionário de dons, para que eu possa descobrir qual é o meu dom, saber o que eu devo fazer na igreja, o que eu posso fazer, qual é o dom que Deus me deu. Tá? Contudo, tá? Isso é algo que você vai descobrir na medida do seu relacionamento com Deus. Porque a inutilidade na vida e no corpo, na maioria das vezes, é fruto da falta de compreensão sobre quem você é e sobre o que Deus quer de você. Então, o dom que Deus te deu, você vai descobrir na medida em que você se relaciona com Deus, com a igreja, com o corpo, consigo mesmo. À medida que eu reconheço quem eu sou e o que Deus me deu, eu começo então a reconhecer nos outros o que Deus deu aos outros. Por isso, o referencial no final, ou melhor, a referência final que o apóstolo nos dá, é que nós somos um só corpo em Cristo Jesus. E individualmente, membros uns dos outros. Por isso é importante saber quem eu sou, saber o que Deus me deu e o que deu ao meu irmão. E quando eu faço isso, eu encontro a igreja. A igreja é isso. A união de pessoas que compreenderam quem são diante de Deus, quem é o próximo diante de Deus, e se unem para viver uma vida de adoração a esse Deus. E boa parte da dificuldade das pessoas de se integrar ao corpo está diretamente ligada em entender quem você é diante de Deus. Superando essa questão, fica mais fácil realizar o que Deus deseja para nós, por intermédio do que Ele deu para nós. E aí a gente entra na questão dos dons propriamente ditos. Né? Fica mais fácil entender os dons que Deus nos deu, como é que nós devemos usá-los no corpo. E Deus deu a cada um dom. E para você, Ele deu um dom. E para que de fato você compreenda isso por completo, é necessário, para você se compreender por completo diante de Deus, é necessário que você use esse dom para a edificação do corpo. Contudo, antes de nós passarmos a tentar fazer algum tipo de questionário, como havia comentado antes, é necessário, antes de tudo, que você entenda quem de fato você é. Só assim os dons farão sentido. Os dons só farão sentido na sua vida ou na vida do corpo se você entender quem você é. E uma vez entendido quem eu sou, a boa, perfeita vontade de Deus, a agradável de Deus, uma vez entendido quem sou, se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e eu sirvo então ao corpo com o dom que Deus me deu, então eu encontrarei satisfação nisso. Versos 6 ao verso 8, capítulo 12, versos 6 a 8. De modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé, se é serviço, que seja usado no serviço, se é ensino, que seja exercido no ensino. Quem encoraja, use o dom para isso, quem contribui, faça-o com generosidade, quem lidera, com zelo, quem usa de misericórdia, com alegria. Como eu disse antes, talvez você esteja esperando aqui uma dica espiritual para descobrir qual é o dom que Deus deu para você. Contudo, o texto bíblico não tem isso. Isso é uma jornada pessoal. Isso é uma caminhada sua.
Você vai encontrar aquilo que Deus, a medida que Deus deu a você, na sua caminhada com Deus, na sua caminhada com o Espírito Santo, na sua caminhada de santificação. Ainda que você tenha um atestado comunitário, tá? A comunidade reconhece, a comunidade pode reconhecer os seus dons e afirmá-los na sua vida, ainda que haja um atestado comunitário, tá? Ela começa com uma jornada pessoal. Contudo, se você estiver ouvindo a Jesus, se você estiver ouvindo o Espírito Santo, certamente ele vai guiar você nessa jornada. E o resultado disso é que você se encaixa na igreja de Jesus. Se você tem dificuldades de se encaixar no corpo, permita que Jesus fale com você. Se você tem dificuldade de se encaixar no corpo, de encontrar os seus dons, permita que o Espírito Santo guie você nessa jornada. Permita que o Espírito Santo lhe ajude nessa caminhada. Isso se dá por intermédio da vida no corpo. Isso se dá por intermédio da sua realização, do seu andamento e da sua comunhão com o próprio corpo. Eu gosto sempre do texto de Atos, capítulo 2, do verso 42 ao verso 47. Lucas, descrevendo a vida da igreja, aí no começo ele diz o seguinte: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. A sua jornada de percepção de qual é o seu dom, a medida que Deus te deu, é uma jornada sua, mas essa jornada é realizada no corpo. Você precisa estar integrado ao corpo. E à medida que você estiver integrado ao corpo, caminhando com o corpo e permitindo que o Espírito Santo lhe auxilie nessa jornada, ele certamente vai mostrar qual é a medida que Deus deu para você. E a medida que Deus deu para você é boa, perfeita e agradável. E ele deseja que você use essa medida para a edificação e desenvolvimento do corpo. Deixe-me finalizar aqui, concluindo o raciocínio, com algumas apontações, alguns apontamentos finais aqui. A necessidade de nós pensarmos de forma adequada sobre quem somos é essencial para que possamos desempenhar adequadamente o serviço no corpo. Você só vai entender a medida que Deus deu para você se você passar a pensar sobre você de forma adequada, entendendo quem você é, entendendo quem é o que Deus deseja para a sua vida, entendendo quem Deus é e quem você é diante de Deus. Porque, no fim das contas, nós precisamos entender que nós somos, em essência, adoradores. E aqui eu vou usar essa expressão, que está um pouco batida e cansada, porque o movimento gospel deu uma desgastada nesse tipo de expressão. Essa ideia de que adorador é só alguém que vive cantando, ou participa do grupo de louvor, ou alguma coisa nesse sentido, a gente acaba diminuindo o significado da expressão. Não que os nossos irmãos que trabalham, que ajudem, auxiliem no Ministério de Louvor, não sejam adoradores, mas não resume-se a isso. Você é um adorador, porque a sua vida é uma vida diante de Deus. É uma vida corandeu. Você é um adorador porque a sua vida só tem sentido quando você está diante de Deus. Quando Deus é o seu referencial último. Quando tudo na sua vida gira em torno do que Deus deseja para você. Então, ser um verdadeiro adorador não é só cantar belas canções ou cânticos ou botar hinos de louvor em casa, quando você está fazendo suas atividades domésticas ou suas atividades no trabalho. Ser um verdadeiro adorador não é alguém que tem uma atitude meio esotérica, como se ele estivesse sempre em uma outra sintonia, né? Está sempre numa sintonia espiritual. Ser um verdadeiro adorador é entender que absolutamente tudo que eu faço gira em torno de quem Deus é, gira em torno do que Deus fez por mim, gira em torno do que Deus representa na realidade da existência das coisas. Deus é o Criador de todas as coisas, tudo provém dEle, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória eternamente. Amém. Isso é ser um adorador, e foi para isso que Deus lhe criou.
Foi para isso que Deus lhe resgatou do reino das trevas. Foi para isso que Deus, e aí se você quiser usar expressões como essa, foi para isso que Deus te elegeu. Foi para isso que Deus te escolheu para a salvação. Para que você seja alguém que o seu referencial último é Deus. Que a sua vida gira em torno única e exclusivamente dele. E que as outras coisas se encaixem ao redor disso. Então nós somos em essência adoradores. E se nós não nos entendermos dessa maneira, dificilmente exerceremos nossos dons no serviço do corpo. E dificilmente você vai conseguir se achar na vida. Se você não entender o seu propósito diante de Deus, dificilmente você vai se achar na vida. Quiçá dentro do corpo. Dentro do corpo você também vai ter dificuldade se você não entender que a sua vida é constante adoração ao Senhor. Então, a medida de quem você é, reside no que Deus planejou para você. Então, o tema final da nossa mensagem, o título é A Medida de Mim Mesmo. A sua medida é o que Deus planejou para você. A medida da sua vida é o que Deus deu a você. A medida da sua vida, a medida que define quem você é o que Deus diz sobre quem você é e sobre o que você é. Antes de você descobrir os seus dons, você precisa descobrir quem você é. Você precisa descobrir que você é um adorador, que você é alguém que precisa viver constantemente diante de Deus, porque no fim das contas você é imago Dei, você é a imagem de Deus. Por isso que o nosso problema é um problema litúrgico. Por isso que o problema do homem, em suma, lá na origem, é um problema litúrgico. Porque quando nós caímos, nós rompemos essa imagem de Deus. E essa expressão imago Dei, imagem de Deus, para explicando para quem, porventura, não tem ouvido em outras explicações que nós demos, a imagem de Deus não tem a ver com um antropomorfismo, ou seja, não é que Deus tem braços e pernas. Né? Antropomorfismo é quando nós damos a Deus uma morfologia antropológica, uma morfologia de seres humanos. Tá? Não é o texto bíblico, quando diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, não é que Deus tem braços, perna, cabeça, anda de forma ereta, bípede, não é isso. Tá? O texto bíblico, imago Dei, tem a ver com uma percepção do mundo antigo, de que o regente, o dono de uma região, o senhor de uma região, colocava as suas imagens na região, colocava as suas imagens ao longo do seu território para que as pessoas que vivem naquele território, que viviam naquele território, soubessem quem é o senhor daquela região. Elas olhavam para a imagem e sabiam, essa região pertence àquele senhor. A imagem dele. E quando o texto bíblico diz que Deus coloca o homem e a mulher como imago Dei dentro da criação, é para que a criação veja quem é o seu Criador. E nós só vamos conseguir fazer isso se nós nos tornarmos, de fato, adoradores do Senhor. Porque essa é a nossa proposta original, sermos um reflexo do Deus Criador, um reflexo do Deus vivo. Você é imago Dei, um adorador em tempo integral, um reflexo de Deus na terra. E o Evangelho restaura essa imago Dei na sua vida. Por isso, o Evangelho restaura a sua identidade. O Evangelho define a sua medida. O Evangelho diz quem você é. O Evangelho diz para o que você existe e qual é o seu propósito. O Evangelho dá razão para a nossa existência. Que Deus aplique aos nossos corações essa palavra, que nós possamos compreender essa realidade de quem nós somos diante de Deus e continuarmos nossa caminhada de fé, permitindo que o Espírito Santo aí abra o nosso entendimento e a nossa percepção e à medida dos dons que Ele mesmo há de distribuir para o seu povo, sejam então conhecidos de nós, reconhecidos por nós e o corpo possa então ser edificado pela distribuição daquilo que Deus deu a cada um de nós. E assim o corpo crescerá, e assim o corpo se desenvolverá. Vamos orar? Senhor, tem misericórdia de nós, tem graça para conosco, porque precisamos ser confrontados com essa realidade do texto e pedir o Teu auxílio para que possamos compreender o que de fato o Senhor deseja para as nossas vidas. Nós queremos encontrar a nossa identidade no Senhor, nós sabemos que o Teu Evangelho restaura a nossa identidade, por isso precisamos que o Teu Evangelho fale fortemente conosco, nos dando o entendimento, transformando a nossa percepção, restaurando essa imagem Tua em nós, a fim de que possamos nos encontrar em Ti
e assim encontrar a nós mesmos, entender a medida daquilo que o Senhor tem dado a nós, compreender quais são as características que o Senhor deu a cada um de nós, as realidades que o Senhor deu a cada um de nós, compreendermos que elas são boas, perfeitas e agradáveis, assim como a medida dos dons que o Senhor deu a cada um de nós. Se porventura há entre nós alguém que ainda não tem entendido essa realidade, que porventura esteja com a sua percepção ainda nebulosa sobre quem ele é ou sobre quem de fato, para o que de fato ele foi criado, que o teu Santo Espírito, que pode convencer do pecado, da justiça e do juízo, e desta realidade de que a nossa imagem está em Ti, e unicamente nesse referencial que o Senhor é para nós, que o teu Santo Espírito fale com esse coração, que o teu Santo Espírito convença-o da necessidade de reconhecer quem o Senhor é, para que ele possa reconhecer quem Ele é. Então, tem misericórdia de nós, fala conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.